convidando vocês para mais um momento de edificação com a instrução da Palavra de Deus, para nos esclarecer, nos dar o conhecimento, para que venhamos ter verdadeiramente uma vida firme e firmada em Deus, verdadeiramente. Por quê? Porque tem muita gente aí que estão perdidos, que estão vivendo a mentira, que acham que são de Deus, que estão vivendo para Deus. Estão oferecendo sua vida, sua devoção, sendo praticante e devoto de sacrifício religioso de tolo. Estão vivendo uma vida totalmente entregue, se entregando, priorizando, não para Deus, mas para os homens dentro das instituições religiosas, aonde as pessoas têm a sua confiança e esperança de salvação, não é no caminho que Deus mostra, é dentro das suas instituições, é na sua vida religiosa, é dentro das suas obrigações religiosas. As pessoas estão colocando sua fé, esperança, certeza de salvação, acham que estão seguros, acham que são de Deus, acham que estão na comunhão com Deus, por meio das suas instituições religiosas, por meio da sua vida religiosa, por meio da direção dos seus líderes religiosos. Isso é muito sério, o que eu tenho aqui mostrado. Eu tenho mostrado. O que eu tenho mostrado é a verdade de Deus, é a luz de Deus, que ilumina o mundo diante das trevas que estão vivendo. Aqueles que estão dentro do mundo da religião, do mundo religioso, achando que estão vivendo para Deus e indo na vida com Deus, estão perdidos. Enquanto essas pessoas que estão vivendo deste mundo de Deus na religião, estão fora do verdadeiro mundo da vida com Deus pela palavra. Enquanto esse povo, dentro das religiões, que estão vivendo essa vida com Deus, dentro deste mundo religioso, estão perdidos de Deus. Enquanto essas pessoas não voltar sua atenção para as Escrituras, não buscar o conhecimento das Escrituras, não se entregar a Cristo como Senhor de suas vidas, crendo que Ele é o Salvador e o que Ele fez já é o suficiente para nos salvar. Enquanto essas pessoas não olhar para as Escrituras e aprender a colocar a sua vida para servir a Cristo, sendo devoto e praticante da palavra dele, enquanto essas pessoas estiverem vivendo suas vidas de devoção, de entrega, de dependência das suas religiões, continuarão perdidas e se perderão para sempre, se não se converterem a Deus, dando ouvido ao que o Evangelho ensina e seguindo a direção do Evangelho. Porque muitos religiosos que estão dentro deste mundo de Deus na religião, pensam que estão servindo a Deus, estão andando com Deus, estão na salvação de Deus, dentro das suas religiões, igrejas evangélicas, igrejas católicas, igrejas espíritas, religião de Mórmon, Testemunho de Jeová. Você pode ver, converse com essas pessoas, o entendimento dela é de que elas são de Deus porque são dessa religião. O entendimento delas é formado de que estão servindo a Deus porque estão praticando a religiosidade. Essas pessoas estão cegas, perdidas de Deus. Não importa qual é a religião. Enquanto essas pessoas não der ouvido ao Evangelho e seguir a direção que o Evangelho nos leva aí, que é Jesus, não uma religião, que é a doutrina de Cristo, não uma norma de igreja, que é a vida guiada pela palavra de Deus, não pelas regras, doutrinas, usos e costumes, normas, ordenanças de líderes de igreja, essas pessoas estão perdidas. Enquanto essas pessoas estiverem colocando a sua vida de confiança com Deus no alicerce igreja e da vida religiosa, estão perdidas. Porque o alicerce e fundamento da nossa vida de que estamos em Deus e somos de Deus, não é uma igreja, nenhuma religião, nenhuma vida religiosa. É Jesus no conhecer a palavra dele e no se converter na direção da palavra dele. Essa é a nossa certeza de vida com Deus. Esse é o meio por onde Deus nos aceita. Enquanto essas pessoas se engrandecerem, se gloriarem, que são de Deus, que são merecedores do céu, porque são bonzinhos, são religiosos, vive a formalidade, vive usos e costumes, vive sacrifício religioso, vive a devoção, vive a formalidade religiosa, enquanto essas pessoas tiver esse entendimento das trevas, permanecerão perdidas.
enquanto essas pessoas estiverem nessa direção, permanece perdida. Porque elas precisam ouvir o Evangelho, que é a luz de Deus que nos dá o conhecimento de por onde temos e por onde estamos na vida com Deus. Enquanto essas pessoas não ouvirem o Evangelho e não crerem no Evangelho, permanecem julgadas e condenadas, perdidas de Deus. Enquanto essas pessoas, nesse mundo de Deus, da religião, não conhecer a verdade do Evangelho para se salvar, crendo e guiado por ela, achando que são salvas por meio de igrejas evangélicas, vivendo e praticando a devoção dentro delas, essas pessoas permanecerão perdidas. Vou repetir aqui novamente. Enquanto as pessoas não forem esclarecidas com a luz do Evangelho de Cristo e não passar a crer no Evangelho de Cristo por ele seguir na direção que ele nos orienta, permanecerão perdidas dentro de suas igrejas e religiões, achando que a sua religião é o lugar de salvação, é o meio de estar em Deus, é o meio de servir a Deus, é o meio de buscar a Deus, é o lugar central da sua fé com Deus. Enquanto essas pessoas não ouvirem a verdade para serem libertas dessas mentiras vividas dentro das religiões, onde são instruídas, onde são formadas pela pregação dos líderes, vão continuar perdidas de Deus. Vão continuar indo numa vida de fé e esperança em Deus morta, aonde no final do labor desta vida vão receber a vergonha e o desprezo eterno, porque não deram ouvido à verdade, não foram prudentes para se manter na salvação e para receber a salvação através do que o Evangelho ensina, sendo guiado e dirigido por ele, continuarão perdidas essas pessoas. Meus amados irmãos, o meu trabalho não é fácil, porque eu aborreço o sistema religioso. E todos os que vivem dentro dele se aborrecem comigo. Porque a maioria da humanidade vive presa no sistema religioso. Por isso que eu digo sempre que o grande número de pessoas que vão se perder são os que vivem no mundo religioso. O número de religiosos que vão se perder é maior do que os ladrões, dos bêbados, é maior do que o número de prostituto, de idólatra, de homossexual. O número de pessoas que vão se perder dentro da religião, que vivem a religiosidade, é maior do que qualquer outro grupo de pessoas. Eu sempre digo isso, meus amados irmãos, vida com Deus, ser aceito por Deus, estar na graça de Deus, na bênção de Deus, tendo a vitória de Deus, não é por meio de nenhuma igreja ou religião, irmãos. Não é por meio de nenhuma devoção, sacrifício ou vida escrava dentro de obrigações religiosas. Não é vivendo formalidade de culto, de ordenança, de trabalho, de meta religiosa. Esse não é o caminho, não é o parâmetro de uma vida com Deus, de ser de Deus, de estar em Deus. A vida com Deus, meus irmãos, ela é dentro do conhecimento. Primeiro, para você ter uma vida com Deus, tem que ter o conhecimento do caminho que leva você a Deus. Para você viver na fé em Deus, tem que ter o conhecimento da palavra de Deus, por onde nós exercemos fé nele. Para você ser aceito por Deus, tem que receber a palavra dele. Não é você se filiar a uma religião, a uma igreja, e passar a viver na escravidão do fardo pesado e do jugo estabelecido pelos líderes dentro do sistema que oprime o povo e tira o povo da graça de Deus, fazendo o povo errar o alvo. O alvo é Jesus, o povo acha que é a igreja. O caminho da salvação é por Cristo na palavra dele, o povo acha que é pela igreja nos trabalhos. E por aí o povo vai se perdendo cada vez mais, perdidos de Deus. E eu trago sempre essa comunicação aqui para vocês. Estou sempre mostrando essa realidade. Agora, quem tem ouvido para ouvir, né? Que ouça. Quem ouvir e crer, será salvo. Mas quem permanecer na incredulidade, permanece condenado. O princípio do juízo de Deus não é se você bebe ou não bebe, se você fuma ou não fuma, se você é religioso ou não é, se você mata ou não mata, se você rouba ou não rouba. O princípio do juízo de Deus é por você não crer na palavra, não dar ouvido à palavra, não buscar o conhecimento da palavra.
Porque tem muita gente que não bebe, que não rouba, que não mata, que não fuma. Tem muita gente que é religiosa e está indo para o inferno. Por quê? Porque não estão se conduzindo na direção, nos princípios, nos valores de Deus que Ele nos mostra na palavra. Estão sendo conduzidos pelas tradições religiosas, os valores, os princípios de religião. Estão sendo guiados por líder religioso, não por Cristo. Estão sendo praticante e devoto à ordenança de religião, não à palavra de Cristo. Então, é isso o meu trabalho. Eu aborreço por isso. Porque a luz aborrece as trevas. A luz não sou eu. Eu prego a verdade, eu prego a luz. Eu estou na luz, eu vou incomodar quem está nas trevas, no engano, na mentira. Dentro do entendimento errado. Pois não, senhor? Bom dia. Para entregar aqui para Yara do quinto andar. Só deixar? É. Viu? Então... Tá ok, senhor. Tá bom. Vocês estão entendendo isso? Então é isso, gente, que eu quero que vocês ouçam. Busquem entender. Estejam mais atentos a ouvir. Sejam prudentes. A vida de fé de vocês com Deus não é dentro de um sacrifício cego, de uma fé cega, de sacrifício religioso, de vida de devoção dentro de nenhuma igreja. A vida do homem que quiser estar em Deus tem que ser pelo conhecimento e entendimento da palavra. Tem que estar se conduzindo pela palavra. Esse é o meu trabalho. Hoje eu estou ministrando, estou nessa verdade porque eu conheci a verdade. No princípio, eu pensei que a minha vida com Deus era dentro de uma religião, sob a autoridade e o domínio da hierarquia do homem que exerce o poder no meio dos outros. Mas quando eu passei a buscar o entendimento da palavra, eu vi que eu estava indo contrário ao que Cristo me ensina. Diga aí, meu irmão. 201. Pode levar, está lá aguardando. Então vocês estão entendendo, eu estou aqui no trabalho, mas eu estou sempre tendo a oportunidade de levar para vocês a luz de Deus. O meu objetivo não é ganhar seguidor, não é ganhar dinheiro na internet, não é ser famoso, não é ganhar seguidores. O meu objetivo é fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a verdade para se salvarem diante de tanta mentira que estão levando o povo a perder-se e continuar perdido. Esse é o meu objetivo. Então o importante do homem para poder ter uma vida com Deus é conhecer, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Para você ter uma fé de vida com Deus, não é você crendo em dogmas e crenças de igreja, de religião, e nem vivendo devoto, praticante de sacrifício religioso. A fé para você viver uma vida de comunhão com Deus, sendo alcançado pelo dom gratuito de Deus, a salvação, ela vem pelo ouvir a palavra. E essa palavra é Jesus, o evangelho que ele pregou. E nós, crendo em Jesus, temos que se manter andando guiado por Ele. Se você perguntar a alguém aí, você é de Deus? Sou. Você está seguindo a Cristo? Estou. Agora, trabalhe o entendimento dele, para ver se ele conhece a doutrina de Cristo. Agora eu pergunto, como é que uma pessoa dessa diz que está seguindo a Cristo? Como é que uma pessoa dessa diz que é de Deus? Ele diz isso no entendimento religioso. Está vendo como uma mentira tira você da verdade? Porque Jesus vai dizer que quem é de Deus não é quem é membro de nenhuma igreja ou religião. Não é quem está dentro de nenhuma igreja ou religião. Jesus vai dizer que quem é de Deus é quem ouve a palavra dele e guarda a doutrina que ele trouxe. Quem não receber a doutrina de Cristo não é de Deus. O próprio Jesus disse isso. Dá uma lidinha lá, João 8, versículo 44, versículo 42, e por aí, lê o versículo 8 todo, o capítulo 8. A palavra de Deus lá na carta do apóstolo João, na sua segunda carta, olha como o apóstolo João vai advertir os irmãos. Irmãos, cuidado. Todo aquele que vem até vocês, trazendo doutrina, ensinamento, que não condiz com a doutrina de Cristo, não receba. Esse não tem a Deus. Está na palavra, irmão. Não, mas é de Deus porque ele é pastor, é de Deus porque ele é ministro de um grande ministério. Ele pastoreia uma grande igreja, ele pode pastorear o mundo inteiro. Se ele não tiver na doutrina, ele e o mundo que ele pastoreia está indo para o inferno. Ele e o mundo que pastoreia não está em Deus, está no diabo. A palavra diz que quem é de Deus não é quem é dessa ou daquela religião, dessa ou daquela igreja. Não é quem é esse ou aquele líder. Quem é de Deus é quem está na palavra, irmãos.
Se alguém me ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba. Por que não receba? Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Não importa quem é o apóstolo, o bispo, o pastor, presidente, o papa, o padre, não tem a Deus. Todos estão aí, né? Se fazendo homem de Deus para o povo se submeter. Hoje a gente vê uma banalização, um grande comercial de muitos pregadores, pastores, profetas, tudo dizendo eu sou de Deus, eu tenho a unção de Deus, eu estou aqui em nome de Deus, Deus me deu autoridade, eu estou na autoridade de Deus. É mentira desses caras, é mentira desses profissionais de púlpito de igreja, é mentira desses comerciantes da fé, é mentira desses ídolos que levam o povo a uma vida vã, a uma vida anátema, a uma vida maldita, perdida de Deus. Eu estou aqui com meu irmão Mariano, aqui, ó. Vamos participar dessa live, meu irmão. Corre. Tá Ele tá no corre, tá trabalhando, diga aí. A lista tá aí para deixar a nota? A lista do mês passado? Não, porque a gente não anota muito, não. Pronto, vai deixar aí que ele vai pagar no dia 15, né? Pronto, aí tá certo. Valeu. Beleza, Mariano? Manda um alô aí, pessoal, a paz do Senhor, pros amigos aqui. Pai Senhor, para todos os espectadores do irmão Wellington. Que ouve a palavra, né? Porque o importante é a palavra, hein, Mariano? Amém, meu irmão. A palavra, a gente aqui, o foco é a palavra, não é o homem. Aqui não tem estrela, não. Aqui não tem popstar. Aqui não tem cheio de ungido, de poder para chamar a atenção do povo para ele. Aqui tem a luz de Deus para iluminar o seu entendimento. Aqui tem a luz de Deus para tirar você das trevas. Aqui tem o poder de Deus para salvar você que está perdido. O poder de Deus é o evangelho que eu prego. Esse é o poder. Essa é a autoridade com que eu prego. Eu prego com autoridade, é na palavra. A autoridade de Deus é quem está na palavra, não é quem é líder de nenhum grupo religioso. A autoridade de Deus é quem está em Cristo, na palavra dele, que tem a autoridade dele para ministrar, e ele está com quem está com ele. Jesus está com quem está na palavra dele. Jesus não está com quem está dentro de igreja. Jesus não está com quem é líder de igreja. Jesus não está com quem diz que é dele. Jesus está com quem está nele, e a palavra dele em nós. Deus conhece os que são seus. Todo mundo pode dizer que é de Deus, mas ser é outra coisa, porque a Bíblia diz que quem é de Deus guarda e está na palavra dele, na doutrina dele. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Há uma direção, um princípio para Deus receber os seus que são dele. Deus conhece os que são seus. Eu posso dizer que sou de Deus a todo mundo. O importante é, eu sou mesmo? Será que Deus me vê como dele? O problema não é eu dizer, o problema é Deus me receber. É eu estar lá guardado como povo de Deus. E eu só posso ser verdadeiramente povo de Deus se eu tiver o selo, não é de igreja, não é cartão de membro de igreja, não é selo de denominação evangélica, nem de nenhuma religião. Eu só posso ser de Deus se eu tiver selado pelo Espírito Santo, que é quem leva-nos a ser de Deus. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O selo de Deus que me garante que sou igreja, que como membro sou igreja, que vou subir para o céu, é o Espírito Santo de Deus. Efésios 1:13 e 14. Vem aprender aqui o que a palavra nos ensina. Para de ser guiado pelos cegos, líderes religiosos. Vem para a palavra. Efésios 1:13. Em que também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Você só pode ser selado pelo Espírito Santo que lhe garante ser membro que forma a igreja de Deus quando você ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E se você crer, você será batizado. Esse batismo não é dentro de uma igreja pelo homem pecador que não tem nenhuma comunhão com Deus. Jesus não autorizou ninguém a isso. Esse batismo que salva. Esse batismo que leva o homem a receber remissão de pecados. Esse batismo que insere o homem no corpo de Cristo, no reino de Deus, não é o batismo de água dentro de igreja feita pela mão de homens corruptos que diz que são de Deus ensinando heresia para o povo. Esse batismo é o próprio Jesus quem batiza. E não é dentro de água, em nenhuma instituição religiosa. É com o Espírito Santo que recebe aquele que nele crê. Essa é a água que purifica. Essa é a água que nos limpa. Essa é a água por onde temos que nascer de novo. Da água e do Espírito. Da palavra e do Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos na palavra que ele
nos cela, nos guarda como propriedade de Deus, dando a certeza da nossa vida em comunhão na reconciliação com Deus, pelo Espírito Santo. E a partir daí sim, somos membros do corpo de Cristo, igreja de Deus, não membro de igreja de homens. Você é membro de igreja de homens, porque você é batizado não com o Espírito Santo. Você é batizado em batismo de água, de cerimonial, de ritual religioso dentro da igreja pelo homem. Para você ser igreja de Deus, povo de Deus, tem que estar selado pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo você só recebe quando você crê em Jesus e se converte a Ele, aí você é batizado, tá? Para você aprender só isso. Tem muita coisa que você precisa aprender. Então eu estou trazendo aqui a exposição da palavra de Deus, do ensinamento verdadeiro de Deus, a exposição da luz que ilumina o cego perdido de Deus, para que ele tenha entendimento e conheça a direção para Deus pela palavra. E a palavra não leva ninguém à igreja como centro. A palavra de Deus não leva ninguém à igreja como um lugar exclusivo. A palavra de Deus não leva ninguém a nenhuma igreja, ministério do homem, que leva ele a entender que ali ele é de Deus. A palavra de Deus leva você a Cristo para que você seja a igreja, membro do corpo de Cristo, igreja. Não é dentro de igreja. A palavra de Deus não ensina ninguém a venerar e idolatrar a igreja. A palavra de Deus não ensina ninguém a colocar a sua vida na dependência de uma vida de comunhão com Deus dentro da igreja. É em Cristo, é na palavra de Cristo, irmãos. O povo hoje está sendo instruído o quê? Observa. Não. Se você não estiver na igreja, você não é de Deus. Você tem que crer em Jesus, não é? Para ser salvo. Mas você tem que agora passar a viver um fardo de ordenança, de jugo pesado dentro da igreja. Você tem que crer em Jesus para ser salvo. Eles não pregam isso? Mas se você não estiver nas igrejas cumprindo as obrigações, o ritual não é salvo. Logo eles pregam mentira. Eles são do diabo, não de Deus. Por quê? Tem que se batizar, tem que estar tomando ceia, tem que dar dízimo, tem que guardar sábado, tem que estar nos cultos, tem que cumprir a obrigação religiosa, tem que cumprir os trabalhos religiosos, tem que cumprir a frequência, tem que estar na igreja, porque senão você não é de Deus. Olha que escravidão o povo vive pensando que são livres. Olha que mentira o povo vive pensando que são de Deus. Porque o povo não entende, mas tão escravo e não sabe. Tão escravo porque tem que ir para culto, senão não é de Deus. Olha a escravidão aqui, ó. Tem que cumprir o ritual, senão não busca a Deus. Tem que adorar a Deus, tem que ir lá, senão não adora a Deus. Tem que cumprir os cerimoniais, batizar, cessar, dar dízimo, guardar dias, guardar festa, guardar tradição. Tem que cumprir o ritual, tem que ir para a ceia, porque senão não está tendo comunhão com Deus, não participa do corpo e do sangue de Cristo. Tudo isso é os homens que criam. Não foi Jesus que pediu ninguém. Não, você vai crer em mim, agora tem que estar dentro de uma igreja, cumprindo isso. É tanta coisa, meu irmão. É tanta obrigação e sacrifício para que o homem se sinta agraciado por Deus. Negam a graça de Deus, irmão. Esse povo que vive no mundo de Deus, dentro da religião falso, estão negando a graça de Deus. Estão desprezando a graça de Deus. Estão aniquilando o sacrifício de Cristo por Ele que pode salvá-los. Estão buscando salvar-se dentro das suas instituição religiosa pelos seus méritos religiosos. Paulo vai dizer isso aos romanos. Eles desprezam a justiça de Deus, querendo estabelecer a sua própria justiça, por onde eles entendem que vão ser salvos. Não. Eu sou salvo se eu for circuncidado. Eu sou salvo se eu guardar o sábado. Eu sou salvo se eu estiver em determinada igreja, instituição. Eu sou salvo se eu me vestir como crente, como a igreja manda. Eu sou salvo se eu estiver evangelizando. Se eu estiver nos cultos da igreja. Se eu estiver agradando o pastor. Se eu estiver cumprindo toda a ordenança, regra, norma que a igreja estabelece. Peraí, tu está servindo a Cristo ou a igreja? Aonde Jesus mandou alguém servir alguma igreja? Peraí, tu está seguindo a Cristo ou a líder de igreja? Aonde Jesus mandou alguém seguir de uma forma submissa tal que não pode nem protestar para seguir a Cristo? Aonde Jesus disse, vocês para mim seguir tem que estar dentro de uma igreja guiado pelo pastor? Aonde Jesus disse isso? Cuidado, meus irmãos. Cuidado, meus amados irmãos em Cristo, para vocês não virem desviar da fé. Olha o risco que há de você sair da direção do entendimento do Evangelho. Olha o perigo que existe de você ser desviado
da direção que o Evangelho mostra. Eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus. Porque tem muita gente mais preocupada, achando que vai se desviar de Deus se não estiver na igreja, se não for mais para a igreja, se não participar da formalidade religiosa de igreja. E está mais preocupado com a vida de devoção e obediência e submissão e presença de igreja do que buscar o conhecimento de Deus na sua vida, na sua casa, no momento no trabalho de lazer como eu estou aqui agora, no momento onde tiver tranquilidade para ler a Bíblia, buscar o conhecimento de Deus, mas não. Eles acham que a vida dele com Deus sossegada é quando está na igreja. Eu não preciso de nada, eu fui para a igreja, participei do culto, estou indo para a igreja, estou cumprindo a devoção, estou obedecendo o pastor, estou vivendo nos trabalhos, eu sou salvo. Eles estão pensando que esse é o caminho que leva a uma segurança com Deus. E com isso eles não se importam com o ensino, com a doutrina, com a instrução, com a busca do conhecimento, são loucos, nécios, imprudentes, são levados por vento de doutrinas, são negócios de homens, seguindo doutrinas de demônios, perdidos de Deus, vivendo o evangelho anátema, indo a juízo e a condenação, e pensam que são de Deus. E julgam, viu? Quem não está submisso ao sistema. Para eles, todos os que vão para o inferno e que não é de Deus, é os que estão fora do sistema. Porque para esses religiosos, eles entendem que salvo e vida com Deus é quem está no sistema. Agora, olha o perigo que é. Você está vivendo uma vida religiosa, você está seguindo uma instrução doutrinária, você está seguindo preceitos e valores que não é o de Cristo, que não é o Evangelho. Olha o perigo que há. Essa foi a preocupação dos apóstolos. Primeiro, o trabalho do diabo é enganar a humanidade. E como é que ele engana a humanidade? Tirando da humanidade o entendimento da palavra, o conhecimento da palavra. Levando a humanidade a não crer na palavra. Foi Jesus quem disse isso, lá em João, lá em Lucas 8:12. Esse é o trabalho do diabo. Tirar a palavra do entendimento do homem. E lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, vai dizer que o diabo é ele quem engana. O enganador da humanidade é o diabo, é Satanás. E como é que Satanás engana a humanidade? Ele aparece assim para o povo dizendo, eu sou o diabo, venha por aqui. Será que ele aparece assim? Como é que Satanás engana a humanidade? Eu vou te mostrar como é. Eu vou te mostrar pela Bíblia como é que Satanás engana a humanidade. Abre a tua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dá uma lidinha no versículo 3, Paulo vai dizer, e o versículo 4, eu temo para que, assim como a serpente, o diabo, enganou Adão e Eva, usando a serpente, eu temo que ele não engane vocês. O diabo usou Adão e Eva lá, o princípio, os primeiros seres humanos, da onde principiou todos os demais seres humanos da humanidade, aonde o diabo levou a humanidade à queda, à miséria, à vida separada de Deus, a partir de Adão, ele enganou Adão pela serpente. Ele usou um animal. E o que é que ele está usando hoje? Ele usa animal ainda, mas ele não usa hoje. O objeto que Satanás usa mais para destruir a humanidade é o próprio ser humano. Vem para cá para tu ver quem é que Satanás está usando para enganar o povo. Dá uma lidinha lá na mesma carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 11, dá uma lidinha no versículo 13 ao 16. Tu vai ver Paulo dizendo, olha, cuidado meus irmãos, para não ser enganado. O diabo ele é astuto, ele se transfigura em anjo de luz, para fazer o povo pensar que ele é um ser angelical e divino. Não é isso nenhuma coisa de surpreender, porque os ministros de Satanás se transformam em ministros da justiça, para dizer que são de Deus. Então, por onde é que Satanás engana a humanidade hoje? Pelos homens que se dizem de Deus. Eu sou de Deus, eu sou ungido, eu sou um ministro, eu sou um escolhido como o sacerdote. Não é? Hoje está cheio, a propaganda tão grande, não é do Evangelho. Hoje a gente vê tanta propaganda, não é do Evangelho, irmão. É de igreja, é de pastores, é de conjunto, é de cultos, é de festividade, é de eventos, é de entretenimento, de atrações. Hoje a propaganda dentro das igrejas é de tudo, menos do Evangelho. Não propagam o Evangelho. E por isso que o povo está perdido de Deus. Porque estão nas trevas. Paulo vai dizer que
Satanás levanta homens como se fosse ministro de Deus. Mas são obreiros de Satanás, ministro da injustiça. É assim que o diabo engana as pessoas e principalmente o povo de Deus. Como? Você está mais preocupado em cuidar da tua vida de igreja, tua vida de cumprir devoção de igreja, e ir para o culto, para a campanha, para o evangelismo, para os trabalhos religiosos, mas a Bíblia não te ensina a priorizar isso. A Bíblia ensina, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. A tua prioridade, a tua preocupação, a tua busca é estar buscando conhecer a doutrina para manter-se conduzido por ela para estar na salvação. Não é em vida de sacrifício de igreja, formalidade de igreja. O povo não está nem aí, nem conhece doutrina, não tem nem entendimento de doutrina, não está nem aí para ouvir a doutrina, mas diz que são de Deus, estão sendo guiados pela vida religiosa de igreja. Olha o que a palavra vai dizer. Paulo vai dizer, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Paulo vai falar sobre a falsa doutrina. O diabo tem hoje desviado as pessoas de Deus por meio de ensinamentos heréticos, doutrinas de demônios, que homens têm se colocado como de Deus, trazendo essa heresia para o povo, ensinamento do inferno para o povo. Quantos homens se levantaram aí dizendo que Deus usou ele e criaram suas religiões? Charles Taze Russell, Ellen G. White, Joseph Smith, o Papa. Os papas dizem que tudo ali é de Deus porque eles são homens de Deus. Quantos pastores estão aí dizendo que é de Deus, estão pregando doutrina de demônio para o povo, levando o povo a viver movimentos de cultos vãs dentro de igreja, ventos de doutrina? Quantos? É esse o trabalho do diabo. Por isso que toda a Bíblia vai nos advertir a ser prudente, não é estar dentro de nenhuma igreja, vivendo nenhum sacrifício religioso. É estar cuidando de nós e da doutrina. É isso que nos leva a estar no caminho da salvação. E ter cuidado para não apostatar dele. Porque Paulo vai dizer aqui, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que muitos apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. Agora eu te pergunto, espíritos enganadores. Agora eu te pergunto, essa doutrina, esse ensinamento, esse princípio, essa direção de fé em Deus que tu estás vivendo, você tem certeza que é o que Cristo ensinou? Você tem certeza que é a doutrina de Cristo, meu amigo? Se não for, cuide logo em buscar o conhecimento dela e se conduzir por ela, porque senão você vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno, irmão. Irmãos, não pensa que tua vida com Deus é aprovada porque tu está dentro de um culto, de uma igreja, se emocionando, sentindo prazer, sentindo alegria com aquele grupo, naquele movimento de atração, de entretenimento, de poder, de milagre. Não pensa que isso é garantia da tua vida com Deus, não, irmão. Tem muita gente que acha, diz, eita, Deus hoje foi tremendo, eu me alegro, eu sinto. Está pensando que vida com Deus é sentir Deus, é? A vida com Deus não é por sentir, não, é crer. E crer em Deus é com entendimento na palavra. Tem muita gente aí achando, não, Deus está conosco, eu sinto Deus, Deus fala comigo. Como? Como Deus fala contigo? Está pensando que Deus fala contigo é através desses falsos profetas que levam a palavra de autoajuda, que massageia o ego? Eita, não pare, Deus tem uma palavra para você. Eita, não mude esse vídeo, Deus está mandando te entregar algo. Está pensando que é assim que Deus fala contigo? Deus fala com o povo dele, através de Deus é pela palavra, não é por esses profetas mentirosos que estão dentro de igreja, aqui na internet, em todos os lugares, dizendo, Deus está me usando, Deus mandou dizer, Deus mandou revelar, recebe um algo de Deus, recebe, é coisa grande. E o povo perdido de Deus, irmãos. Cuidado, irmão, vai conhecer a doutrina, vai conhecer o princípio de Deus para tu não ser levado que nem menino. Olha o que Paulo vai dizer, eu acho interessante, irmão, aqui é ensino. Eu estou no trabalho, graças a Deus que não estou tendo muita interrupção, não. Estou trazendo aqui essa instrução para você. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, sobre a questão dos homens que Deus vocacionou para ministrar o Evangelho, para a edificação do corpo de Cristo e Igreja. Não é para estar dentro de instituição como líder e autoridade. Portaria? Oi. Beleza, Antônio. Não é para estar dentro de igreja, ser o maioral, ser o mais cheio de poder no meio do povo. Olha o que Paulo vai dizer. Daqueles que Deus deu o dom para o ministério no reino de Deus da palavra. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos,
outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Isso é o ministério do ensino, da instrução da palavra. Tá? Olha o que diz o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele nos deu o dom e Ele quer de nós que a gente venha se aperfeiçoar usando esse dom para a obra da edificação do corpo, da igreja, dos irmãos. Não é para estar dentro de liderança, querendo ser o maior, abrindo ministério e buscando estabelecer o seu reino. Os dons que Deus deu a homens não foi para ser líder de nenhum ministério. Foi para levar para o povo edificação, ensinamento, instruir, orientar, corrigir, para que esse povo se mantenha guiado pela cabeça. Não é por eles dentro de igreja, é pela cabeça que é Cristo. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Obra do ministério, não é obra de igreja, tá? Ministério de Deus não é igreja, não é instituição religiosa. O ministério de Deus que Ele lhe deu é o trabalho do ensino e da instrução que Ele vocacionou você para isso. E eu estou exercendo aqui, né? A vocação que Deus me deu, levando o ensino e a instrução. Eu não preciso abrir uma igreja para eu ser o maioral, para dizer que eu tenho o meu ministério, para dizer que eu sou de Deus. Eu exerço o meu ministério ministrando. Ministério é isso, é ministrar. É levar o ensino. É isso que eu faço. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo. A edificação do corpo, o crescimento do conhecimento dos irmãos. Com o ensino, com a instrução, com a correção da palavra. Olha o que ele diz no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos nós venhamos chegar à unidade da fé. É uma só fé. Hoje, há uma divisão medonha aí nesse meio que diz que é de Deus, irmão. Para que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Você tem que ter o conhecimento de Jesus. O povo fala tanto de Jesus, mas não conhece nada de Jesus. A varão perfeito, nós temos que ser perfeitos. Mas a perfeição é na fé, no conhecimento, no entendimento. Que Paulo está falando aqui. A medida da estrutura completa de Cristo. Olha o 14, presta atenção no 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Há uma fase de ser menino, mas não pode ser menino para sempre. Se você continuar sendo menino para sempre na fé, você vai se perder de Deus. Porque o diabo, ele arrasta os meninos. O menino aqui é no sentido de não buscar entender, de não ter conhecimento. Acredita em tudo, é levado por tudo que diz que é de Deus. Aleluia, estou sentindo, fala Jesus. Isso é menino, que vive dentro desses movimentos, guiado por esses homens que diz que é de Deus. É menino, vai se perder da fé, senão já está perdido. E esse é o trabalho do ministério de quem recebeu a vocação, para instruir, ensinar, orientar, para que seja perfeito na fé, conhecendo, seja edificado no corpo de Cristo, não dentro de uma igreja, instituição, mas no corpo de Cristo, esse corpo que só Deus é quem vê, Deus é quem contempla o que são seus, não é essa igreja que diz, essa é a de Deus, aquela não é. Igreja de Deus não é nenhuma dessas instituições que você vê, o reino de Deus não é visível, não é exterior, o reino de Deus está naquele que recebeu o Espírito Santo pela fé em Jesus Cristo, a partir do momento que se converteu a Ele. E Paulo vai dizer, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Meu irmão, isso é muito sério. Quantos estão sendo levados aí em vento de roda de doutrina dentro dessas igrejas pelos homens fraudulentos, que enganam o povo, falsificando a palavra, deturpando a verdade do evangelho, criando um movimento, colocando meios, regras e estabelecendo forma para o homem ser de Deus e ser salvo? Quantos estão perdidos nessa direção, sendo conduzidos por esses ventos de doutrinas, sendo desviado da fé, seguindo doutrina de demônios, sendo negócio de homens, que faz do povo seu comércio, que cria suas instituições e coloca o povo ali para servir como se fosse a Deus, para manter o negócio deles. E o povo tudo segue perdido sem o entendimento de Deus. Então você precisa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor o ensinamento,
o que ele nos orienta para você se manter no caminho da salvação. Quantos estão perdidos, pensam que estão achados de Deus? Quantos estão mortos, pensam que estão vivos? Quantos estão reprovados da fé, estão aí vivendo seu sacrifício religioso, achando que estão adorando a Deus? Sabe por quê? Porque não são prudentes para examinar a palavra, para examinar a doutrina, para observar se os seus passos estão sendo conduzidos pela palavra, estão sendo levados pelos homens nos ventos de doutrina, dentro dos ambientes que eles se sentem protegidos e satisfeitos e guardados por Deus e igreja. Você só vai ter a segurança de Deus, a aprovação e a bênção de Deus para a eternidade, quando você estiver em Cristo e a palavra de Cristo estiver em você e você sendo prudente andando por ela. Aí você está em Deus. Não é quando você estiver dentro dessa igreja ou dessa religião, vivendo esse e aquele outro sacrifício e obrigação religiosa. O lugar seguro, o alicerce, o fundamento da nossa vida com Deus não é nenhuma religião, nenhuma vida religiosa. É Cristo, a sua palavra. Que Deus abençoe e que vocês possam guardar essa instrução e receber nesse momento essa luz de Deus que foi para iluminar o vosso entendimento. Esse é o meu trabalho, esse é o ministério que Deus me deu, ministrando a verdade e levando ao conhecimento de todos a verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém?